Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, olha só, essa aula do sábado eu resolvi fazer gravada assim, tá? Porque poderia ser que alguém perdesse o horário da aula e aí não tinha como assistir. Dessa forma, vocês podem clicar no link e assistir quando vocês quiserem e quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu peço que assim que vocês assistirem ao vídeo, escrevam o nome de vocês lá no Classroom, lá nos comentários do Classroom, porque eu vou fazer a frequência de vocês por lá, tá bem? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre changes, sobre mudanças, tá? Esse assunto no nosso módulo, ele começa na página 164, com o título So Many Changes, ou seja, tantas mudanças, são tantas mudanças. E aí eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês, tá bem? Olha só, quanto é que você acha que mudou esse ano? Tipo, você mudou o estilo de cabelo, você mudou o jeito de se vestir. Então, quanto você acha que mudou esse ano? Do início do ano até agora. Você usava óculos, não usa mais, você não usava óculos, agora tá usando, você não usava aparelho, braces, agora tá usando. Tipo assim, entendeu? Então, o que foi que você mudou? Pode ser também estilo musical, tá? Não só de aparência física, pode ser também em outros aspectos também. Pode ser mudar de casa, tá? Tô perguntando o que foi que você mudou do início do ano até agora. Segunda pergunta. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, tá? Você gosta, você gostou dessa mudança? Se você teve alguma mudança, você gostou dessa mudança ou não? Certo? Você engordou mais depois da pandemia, você emagreceu mais, você tá satisfeito, não tá? Você vai dizer isso aí também, tá bom? Então, são essas perguntinhas para a gente começar a introduzir aí o nosso conteúdo. Então, nós vamos agora para página 166, tá? Já na página 66, a gente vai falar um pouquinho sobre os estágios de vida, as etapas de vida, porque, como vocês sabem, o corpo humano, nós todos estamos em mudança o tempo todo. Então, nós éramos bebezinhos e aí nós ficamos crianças pequenas, aí crescemos um pouco, viramos pré-adolescentes, vocês ainda estão vocês estão alguns estão na fase da infância ainda, outros já pré-adolescentes, né? Que vocês têm aquela vontade de crescer pré-adolescentes, outros adolescentes, adultos, e depois as pessoas já ficam com uma idade maior, né? Que ficam mais idosos e tal. Então, a gente vai aprender essas etapas de vida aí, tá? Então, no módulo de vocês, na página 166, na página 166, nós temos... E na página 167 também nós temos um pouco, tá? Algumas imagens aí de pessoas que têm uma faixa etária diferente. E aí nós vamos dizer que faixa etária é essa, tipo, quantos anos e que fase da vida essa pessoa está, tá bem? Então, aqui primeiro nós temos um cadeado, uma chave de casa, né? E aí, que tipo de fase, né? Quando você vai comprar um apartamento novo, até tem dizendo aqui embaixo, ó, buy a house or an apartment. Em que fase da vida geralmente a gente compra uma casa, um apartamento, aí você vai colocando essas palavrinhas que estão nesse quadradinho amarelo, tá? Que podem ser newborn baby, que significa um bebê recém-nascido, tá? Child, que significa criança, não é só aquele bebê recém-nascido, já é um bebê maiorzinho, uma criança, tá? Teenager, que significa adolescente, serve também para os pré-adolescentes. Adult, que é a fase adulta. Old man ou old woman, que significa um idoso ou uma idosa, tá? Então, são essas fases da vida aí que vocês vão colocar aqui. Então, a primeira imagem, como eu disse a vocês, é sair da chave de uma casa, de um apartamento. A segunda imagem aí já é de pessoas se graduando. Então, você se graduou, você entra na faculdade, em que fase da sua vida. Então, vocês vão colocando nesse espaço aí, embaixo de cada uma dessas imagens, tá bem? E aí, nós vamos começar agora. Vamos falar um pouquinho sobre um tópico gramatical aqui, que é o let's remember. Let's remember, que significa o quê? Vamos lembrar? Então, olha só.
Aqui nesse tópico, que tá falando sobre esse tópico gramatical, vai mostrar pra vocês coisas do passado, por isso que tem esse tópico de Let's Remember. Passado, então coisas que aconteceram no passado que a gente vai lembrar, coisas do nosso presente, né? E coisas que vão acontecer no futuro. Então nós vamos fazer uma revisão do verbo to be e de outros verbos também. Olha só. Gente, verbo to be é aquele verbo mais badalado, mais falado todos os anos, o tempo todo, que significa ser ou estar, tá? E só que aí, claro, como todos os verbos, como segue as suas conjugações e segue seus tempos verbais. Então, o verbo ser ou estar, então no presente fica o quê? É ou está, no passado fica era, estava, no futuro será ou estará. Então, do mesmo jeito, igual outros verbos também, tá? Mas, no inglês, o verbo to be, ele tem a sua forma própria de escrita no presente, no passado e no futuro. Então, no presente, o verbo to be, ele pode ter 3 formas, como vocês sabem, né? Que é o am, o is e o were. O am é usado quando eu estiver falando de mim, primeira pessoa. O is eu uso quando eu estiver falando de ele ou ela, uma terceira pessoa do singular, tá? E are eu uso para todos os outros. Eu uso para você, vocês, nós, eles ou elas, tá bem? No passado simples, esse verbo to be fica was ou were. Was quando eu estiver falando de mim e dele ou dela. Mas quando eu estiver falando de você, de vocês, de nós, ou de eles ou elas, a gente usa were, tá? E no futuro fica will be, a gente usa will, que significa futuro, né? Aquele futuro, will, e o verbo to be sem o to, tá bem? Então, olha só, aqui no nosso módulo traz pra gente o seguinte, let's remember, vamos lembrar, tá? O passado simples, como eu tinha dito a vocês, só que eu falei do verbo to be, tá? Mas de forma geral, o passado simples, gente, ele é usado quando a gente quer falar sobre coisas que aconteceram no passado. E aqui o nosso módulo, ele trouxe uma frase aqui pra gente, olha só. When I was, olha o verbo to be no passado, was, que eu tinha falado pra você. Então, when I was a little boy, quando eu era um bebezinho, tá? Um bebezinho. I only drank, agora é o verbo drink, que tá no passado simples. Então, vocês vão olhar aquela listinha de verbos, sabe aquela listinha de verbos irregulares que vocês receberam? Então, aquela segunda coluna de verbos é quando eles estão no passado simples, tá? Então, vocês vão olhar como vai ser escrita. Esses verbos aqui, esse verbo to drink é um verbo irregular. Nos verbos regulares, a gente aplica aquelas regrinhas que também nós já aprendemos nas aulas, que é quando a gente acrescenta ed ou ied como sufixo nos verbos, tá bem? Então, when I was a little baby, I only drank milk in my baby bottle. Que significa, quando eu era um bebezinho, né, eu só tomava leite se fosse na mamadeira. Já o simple present, que é o presente simples, tá? É usado quando a gente quer conversar sobre rotinas diárias, sobre o presente dos fatos, sobre coisas costumeiras, rotineiras, tá? Sobre hábitos e costumes. O verbo to be, como eu disse a vocês, pode ficar três formas, am, is ou are. Então, nós temos aqui I am, ou I am, ou seja, eu estou com, ou eu tenho, né? 11 years old, com 11 anos de idade. Now, agora, tá? Então, é importante a gente também colocar essas palavrinhas. Agora, at the moment, now, tá? Porque indica coisas que estão acontecendo neste momento. And I eat with a knife and a fork. Então, significa o quê? Agora eu estou com 11 anos e eu como com um garfo e uma faca. Já o simple future, que é o nosso futuro simples, tá? É usado pra gente conversar sobre ações que ainda vão acontecer, sobre ações futuras. Então, when I grow up, então, quando eu crescer, só lá no futuro, tá? I will be a famous chef and I will have my own restaurant. Então, quando eu crescer, eu vou ser, né, um famoso chefe de cozinha e eu vou ter o meu próprio restaurante. Então, é isso aí, gente, ó.
Passado simples fala sobre coisas que já passaram, que já aconteceram, que não estão acontecendo mais, tá? Então, o verbo to be fica was or were. E o verbo principal, vocês vão ver, se ele for regular, a gente coloca né? Se ele for irregular, a gente olha na listinha de verbos. Presente simples fala sobre coisas que estão acontecendo agora, sobre hábitos, sobre costumes, coisas cotidianas, né? E o verbo to be fica am, is ou are, e o verbo principal fica normalzinho. Exceto na terceira pessoa do singular, que a gente acrescenta s, es ou ies, dependendo das terminações, que a gente já viu esse assunto também. E no futuro simples, que é o mais fácil de todos, é só a gente colocar will antes do verbo to be, né? Se a gente estiver falando do verbo to be. Ou se a gente estiver falando de outro verbo, a gente coloca will antes do outro verbo também. Como no nosso exemplo aqui foi will be e will have, também. Eu tenho uma tarefinha para vocês. A tarefinha que eu quero fazer para vocês é a seguinte, prestem atenção, pay attention. Já que a gente tava falando sobre mudanças e tal, tá? Na página 168, nós temos um tópico aqui que se chama Changing Families, Changes in Society, que significa a mudança nas famílias, a mudança na sociedade, tá? E eu quero que vocês façam um trabalho de pesquisa e que escrevam no caderninho, porque nós vamos discutir na nossa próxima aula. Gente, olha, quando vocês fizerem esse trabalho de pesquisa, vocês tiram foto do mesmo jeito, normalzinho, como a gente sempre faz, e anexa lá no Classroom, tá bem? Então, olha só. Aqui o que a gente pode ver no módulo é o quê? Uma família enorme, com várias crianças, adultos também, né? No segundo tópico a gente vê um menininho que tá aqui em cima do ombro do pai, estão soltando pipa. Na outra imagem a gente tá vendo provavelmente um casal aí com duas crianças, que provavelmente, como eu disse, podem ser filhos deles. E na quarta imagem, uma mãe e uma filha e um cachorrinho, né? Fofo, muito fofo. Bom, enfim. Mas não tem nada a ver com essa imagem muito, não. O trabalho que eu quero que vocês façam, não. O trabalho de pesquisa é o seguinte, vocês vão pesquisar, mas não é na internet, não. Vocês vão pesquisar na casa de vocês mesmos, na família de vocês mesmos. Vocês vão perguntar ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, à sua avó, ao seu tio, sei lá, seu irmão. Você vai perguntar o seguinte, tá? Você vai perguntar como foi que os seus avós se conheceram? Como foi que eles se conheceram? Será que foi numa festa? Será que foi na casa de alguém? Será que eles se viram na rua e se apaixonaram à primeira vista? Tá? Segunda perguntinha, como foi que os seus pais se conheceram? Será que foi do mesmo jeito dos avós? Né? Terceira perguntinha, como é que você acha que a sua família vai ser ou no futuro? Ou como você queria que a sua família fosse no futuro? O que é que você quer que aconteça? O que é que você acha? Ou então, mesmo que você não queira, mas como é que você acha que ela vai ser? Será que ela vai ter tendência de ser aquilo que você quer, da forma que você quer que ela seja e tal? Enfim, tá? Uma outra perguntinha pra vocês, tá? Vocês pensam em se casar no futuro? Quando vocês estiverem adultos, pensam em se casar? Outra perguntinha pra vocês é a seguinte, tá? Você conhece os maridos e as esposas, tá? De todo mundo da sua família, assim, tipo... professora, eu tenho um tio, mas eu não conheço, não, o marido, a esposa do meu tio, não. Eu tenho uma tia, mas eu não conheço. Tá, então você conhece, né? E assim, falar, e perguntar pra eles, assim, não fala de todo mundo, não, só fala de alguns que você sabe mais ou menos como foi que eles se conheceram. Tipo, eu tenho um tio, professora, eu não conheço, não. A esposa do meu tio, não. Mas eu conheço o marido da minha tia Maria. E eles se conheceram na pracinha, não sei o quê. Não sei, tá bem? Então, vocês vão fazer mais ou menos desse estilo, tá? E a última pergunta, eu já fui logo pra um pedacinho da frase. E a última pergunta é o seguinte: como é que você pode fazer para melhorar o mundo? O que você pode fazer para... mudar algumas coisas que você talvez não esteja se sentindo agradável, se sentindo bem agora? O que é que você pode fazer para mudar?
tá? Então a tarefinha de vocês é essa. Como foi que avô e vovó se conheceram, papai e mamãe se conheceram, se você quer casar, se você pensa em casar, se você conhece o marido, se você sabe como o esposo ou a esposa de algum familiar seu, tio, tia, alguma coisa assim, se conheceram, tá? E o que é que você pode fazer para melhorar o mundo, tá? O que é que você pode fazer para solucionar alguns problemas que existem no mundo, tá bem? Bom, se quiserem refletir sobre essas perguntas e olhar novamente, é só olhar na página 160 do módulo de vocês aqui embaixo, ó, que estão todas essas perguntinhas que eu fiz para vocês, tá? Sendo que elas estão em inglês e aqui eu já tô traduzindo para vocês, tá bem? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo, ó. Beijos para todos e a gente se encontra quarta-feira na nossa aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.